Estamos aqui para falar em nome do movimento familiar cristão que está em Astolfo Dutra. Nós vamos ler o Evangelho segundo São Marcos, versículo 4, de 26 a 34. E Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha semente na terra. Depois ele dorme e acorda, noite e dia. E a semente vai brotando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, por fim, os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus anuncia a palavra usando muitas outras parábolas como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra do Senhor. Depois de ouvirmos o evangelho mais lindo, vamos para uma breve reflexão. Hoje Jesus está num ambiente rural e ele ama falar do reino de Deus de uma forma simples que as pessoas compreendam. E hoje ele vai usar duas parábolas. Ele vai falar primeiro que o reino de Deus é como uma pessoa que joga a semente na terra e vai dormir, vai descansar. E sozinha a semente vai germinar, vai brotar, vai crescer. Quando os frutos estiverem maduros, serão colhidos e guardados. E aí a segunda, ele vai comparar o reino de Deus com o grão de mostarda, que é uma semente pequenininha, mas que quando cresce na horta, ela pode abrigar até os passarinhos. Olha que coisa linda. Isso é lindo para nós tirarmos uma mensagem para o nosso dia a dia. Por quê? O reino de Deus acontece de forma silenciosa. A gente não precisa sair gritando nas esquinas, incomodando as pessoas para que o reino de Deus aconteça. Por quê? Nós precisamos arar a terra do nosso coração, arar a terra do coração das pessoas, com calma, adubar, com paciência, regar, se não for dia de época de chuva, depois colocar a semente. Aí vem o segredo. Colocar a semente na terra é deixar Deus agir. Então a gente precisa lançar a semente da palavra, mas precisamos confiar em Deus que ela vai germinar. 100% será germinado? Não. Talvez sim, mas geralmente não. Mas vai germinar a semente. Então nós precisamos, assim como Jesus conta a parábola hoje, aprender a confiar em Deus. E aprender a confiar em Deus também significa deixar de lado as nossas ansiedades, as nossas inquietudes, o nosso desespero em querer ver tudo acontecer porque eu preciso ver antes de morrer. Ou pretensão que nós temos. Precisamos ter a paciência. Agora,
Se cultivamos bem a terra, adubamos bem a terra, fofamos bem a terra, vai ser muito mais fácil da semente germinar. Quando não tem água suficiente, não tem adubo suficiente, a semente pode germinar tardiamente, mas ela pode germinar. Porque às vezes a semente é uma semente dura. Se não passa por um período de dormência, vai ser mais difícil. Mas a gente pode talvez antecipar a dormência de uma semente. Mas da fé a gente tem que ter a paciência para esperar ela germinar. Porque no tempo certo os frutos virão. Claro que Jesus encurtou a parábola, porque ele não contou todo o processo do ambiente rural, porque ele estava falando com as pessoas que entendiam o que é de plantação. Mas a gente sabe que precisa cuidar da semente. Quando a planta desabrocha, que cresce, tem que tirar os matinhos, tem que continuar molhando, se não for época de chuva, para a gente conseguir fazer uma boa colheita. Mas o mais importante que nós precisamos ter essa consciência. Eu preciso plantar. Eu preciso lançar a semente e esperar que um dia ela brotará. Pode ser que eu não vou ver em vida as sementes da evangelização para colher os frutos, mas outras pessoas virão. Então, domingo passado nós comentamos que a gente precisa aprender a respeitar o tempo da pessoa. Hoje o Evangelho vai dizer, é o tempo de germinar, é o tempo de crescer, é o tempo de produzir frutos. A planta tem um ciclo curto, a nossa vida é um ciclo um pouquinho mais longo, mas precisamos ter essa paciência. E a segunda parábola, que é do grão de mostarda, é para dizer, olha, o trabalho que eu faço pode ser pequenininho, mas quando crescer e produzir frutos, ele vai abrigar, ele vai atingir muitas pessoas. Então, eu não preciso ter a pretensão de fazer grandes coisas. Não. Uma sementinha que eu lançar vai germinar, vai crescer, vai produzir uma árvorezinha tão linda que várias pessoas virão através daquela sementinha que eu plantei. Mais uma vez eu reforço, posso não ver em vida, mas alguém vai colher os frutos. Alguém vai se deliciar dos frutos. Assim como nós hoje estamos colhendo frutos que alguém no passado plantou. Eu não plantei o fruto que eu estou colhendo hoje. Alguém plantou. Olha que lindo que é a comparação que Jesus faz do reino de Deus. Então, nós precisamos aprender com os agricultores a cultivar muito bem o terreno, o solo da evangelização que nós temos em nossas mãos, aprendendo sempre a respeitar o solo do outro, sem invadir a sua privacidade, sem romper com as barreiras. Porque muitas vezes, na nossa pressa de colher os frutos, nós matamos as sementes. Um bom domingo, um beijo no coração e até domingo que vem.